Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós iniciaremos mais uma parte do nosso estudo para a Escola Dominical na Igreja Batista Bíblica, dia 21 de março. Estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Então, nosso material é o Conheça o Antigo Testamento. Nosso trecho inicial é de Gênesis a Cantares. Já peço perdão a vocês aí se o áudio não estiver tão bom. Eu regulei aqui no máximo, espero que consiga atender a necessidade. Então estamos fazendo essa aula dessa forma hoje em razão do decreto municipal que determinou o fechamento das igrejas. Nós também pedimos a Deus em relação ao momento que estamos vivendo, aí a pandemia, que o Senhor haja em nosso favor e conduza através do seu poder a solução para essa dificuldade, essa enfermidade e também outras coisas que se colocam atrapalhando. Então, para a glória dele mesmo e para o seu louvor, nós oramos. Amém. Irmãos, então vamos iniciar. Nós estamos na lição 9, livro de Reis, primeiro e segundo Reis, né? Os livros de Reis, nossa lição 9 que nós iniciamos hoje. Como sempre, iniciamos aqui pelo alvo da lição. Então, saber, sentir e agir. Saber, em primeiro lugar, ter visão geral do livro de Reis. Sentir, responsabilizar-se pelas próprias decisões em relação a Deus. E agir, desenvolver atitude de adoração contínua a Deus, influenciando as pessoas ao seu redor. Então, peço que vocês estejam com suas revistas aí, a Bíblia, e também acompanhem aqui as imagens. Temos aí a introdução, que fala já de início conosco, né? Então, entre todos os reis de Israel, não há ninguém mais famoso que Salomão. Em 1 Reis 4, 32 a 34, temos a descrição do currículo de Salomão. Sábio, escritor, compositor, botânico, biólogo, homem de grande fama internacional. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Texto aqui de 1 Reis 4. Também falou das árvores desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves. Então, descrevendo aquilo que ele falou ali em cima, né? As áreas de conhecimento de Salomão. Compositor, botânico em relação às plantas, biólogo em relação à vida animal, né? Então ele falou sobre os animais, sobre as aves e dos répteis e dos peixes. E vinha todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, Salomão foi um rei que obteve muito destaque em razão da sua sabedoria, da sua inteligência, né? Ele faz lembrar um pouco aqueles reis de uma determinada época áurea da monarquia. E a gente pode pensar também no nosso próprio Império Brasileiro. Eu lembro aqui de Dom Pedro II, quando eu leio essas palavras, da Imperatriz Leopoldina, né, mãe dele, e essa questão aí dessa busca pelo conhecimento geral, né? E de um certo modo ele era um conhecimento, apesar de ser geral, eles conheciam bastante dessas coisas, né? Não era um conhecimento
superficial como a gente tem hoje, ainda por cima por poucos, né? Então aí aparece um homem de Deus interessado pela criação de Deus. Ainda na introdução, ele também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Aqui é uma repetição do verso, né? E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Um personagem que a Bíblia cita nesse sentido é aquela rainha chamada Rainha de Sabá. Acredita-se que era uma rainha ali da região da Etiópia. Aquela região teve um período áureo, né, que corresponde a esse daqui, nesse período bastante antigo. Então a Bíblia cita um exemplo disso que ela está dizendo aqui. Então, continuando nossa introdução, Salomão é uma personagem que a apostila que o nosso livrinho usa para dar um panorama geral inicial sobre esse período de reis, né? Então, Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, se perdeu e se tornou idólatra. Nós temos isso mostrado em 1 Reis, capítulo 11, verso 4 a 8. E aí uma menção do autor do nosso material, né? Que veneno pode ameaçar a sua vida? Ele chama a atenção aí pelo fato de que o homem mais sábio do mundo, que tinha, além de sabedoria humana, um profundo conhecimento de Deus, ele acabou tropeçando nesse problema aí das tentações, né? Idolatria e outras coisas que nós vamos ver. E ele cita aí para nós coisas que podem servir de tropeço, de desvio para nós, né? Trabalho, dinheiro e bens, passeios e lazer, e sexo. Todas essas coisas podem atrapalhar o nosso convívio, a nossa comunhão com o Senhor. E alguns desses elementos aí foram o que atrapalhou a comunhão de Salomão com Deus. O trecho aí citado, 1 Reis 11, 4 a 8, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, nesse momento aqui, terminamos semana passada o livro de 1 e 2 Samuel. Aqui Davi já morreu e ele transmitiu o reino ao seu filho Salomão. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas aí no versículo 4 ele já fala que Salomão teve esse problema. Apesar de ele ser um homem temente a Deus, conhecedor do Deus verdadeiro, ele não cuidou disso nos seus casamentos, né? Era comum que os reis tivessem vários casamentos naquele período. E Salomão não era diferente, ele aderiu a essa prática, que não era uma prática do povo de Deus, era uma prática da cultura próxima deles ali, dos reinos vizinhos, e Salomão acabou entrando por esse caminho, e isso foi uma coisa que levou ao afastamento dele de Deus. E nós vamos ver as consequências que isso aí trouxe. No versículo 5, porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, que era a deusa de uma das esposas dele, né? E Milcom, a abominação dos Moabitas. Moabitas, outro povo ali vizinho mais ao sul, e os Sidônios ao norte. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. O livro de Reis vai sempre usar essa semelhança, né, comparando pai com filho, e ele quer nos dar um parâmetro assim de saber se a sociedade está melhorando ou se está piorando, né, a partir da avaliação do líder, do rei, certo? Versículo seguinte aqui, então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então aqui o autor de Reis
já está classificando esses cultos pagãos aqui como abominação. Então, o culto a esse referido deus Quemos aqui dos Moabitas, e tanto quanto o culto ao deus Moloque, ao ídolo Moloque dos Amonitas, ele já classifica como uma abominação, porque as práticas daquele culto não tinham nada a ver com a instrução de Deus, com o culto a Deus. A prática daquelas cerimônias pagãs envolvia um pecado. Nós já mencionamos sempre que nós temos oportunidade na escola dominical. Por isso que aqui ele está chamando de abominação. Então, aquela prática daquele culto idólatra era ofensiva a Deus, né? Porque tinha a sensualidade envolvida, havia prostituição e havia também, em alguma medida, sacrifícios até humanos, certo? Último verso aqui. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, né, que eram essas esposas, que normalmente eram filhas dos reis vizinhos, né? Então eles selavam uma paz com algum rei, e a forma de se selar a paz na antiguidade era através de casamentos, né? As quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Como diz, esses sacrifícios podiam chegar a extremos como o que eu mencionei. Então aí está um retrato da caída, né, da degeneração de Salomão. Uma visão panorâmica do livro. Então nós temos aqui algumas informações básicas, né? Então o autor é um historiador não nomeado. Alguns daqueles escribas, né, que viveram naquele período, eles registraram o que se passou na vida dos reis de Israel. Então, a data é uma data relativamente longa aí que o livro cobre, né? Quase 500 anos aí, de 970 a.C. até 560 antes de Cristo. Então, um período de aí 400 anos, um período longo. Então, vários reis ocuparam os tronos de Israel naquele período. O alvo, né, descrever a história política do reino dividido. Nós temos também nos livros de reis a divisão que aconteceu, né? Nós vimos até agora que o reino de Israel era um reino unido, né? Eram as 12 tribos, só que agora vai acontecer um fato importante na história judaica, que é a divisão do reino de Israel. Os versos chaves dos livros, né, ou o verso-chave, é aí 1 Reis 13:9, que a gente vai ver daqui a pouco, e 2 Reis 17:3. Né? Cada um dos livros tem o seu próprio verso-chave. E palavras-chave, no primeiro livro é a unidade, certo? Então, o primeiro livro de Reis trata da unidade, reinado de Davi e Salomão, reino unido, e em 2 Reis, o problema da divisão, o reino dividido, certo? Vamos adiante. Então, os versos aí citados, né? Os versos-chave de cada livro. Então, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis 3:9. Aqui nós temos palavras do próprio Salomão. Então, já no início do seu reinado, quando ele assume o reino de Israel, após a transição, né, a passagem do poder de Davi para ele, ele já sente de início já a necessidade de buscar o entendimento de Deus, né, que é a fonte do conhecimento pleno, para que ele pudesse exercer a sua função real. Então procede da antiguidade a noção de que os reis eram pessoas chamadas por Deus para desempenhar aquela função. Então, a função real era uma função, por assim dizer, dentro desse aspecto aqui, divina. Né? Ele era responsável
por conduzir o povo. Né? Aparece ali a palavra julgar. Então, julgar aqui nós não tínhamos a divisão de poder que nós temos hoje na antiguidade. Então, o rei concentrava o que nós conhecemos hoje por executivo, legislativo, que faz as leis, né? E judiciário que julga. Tudo isso era concentrado na mão do rei. E em segundo Reis, nós temos já, então, se em primeiro Reis nós temos a união, né, que procede dessa sabedoria que Salomão obteve sucesso no seu dever de reinar sobre Israel, conduzir Israel no caminho de Deus, exceto pelo final, né, que nós vimos há pouco. Em segundo Reis nós não temos o mesmo cenário. Né? Segundo Reis 17:13, versículo que dá uma chave de entendimento, também um panorama geral sobre o que aconteceu naquele período. Né? E o Senhor advertiu a Israel e a Judá. Aqui nós já temos os reinos divididos, né? Pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Certo? Então já dá uma impressão negativa para nós de que Deus estava aborrecido, né, em relação ao seu povo. Daí a palavra advertência, porque eles já estavam num caminho perigoso em relação a Deus, ao afastamento de Deus, e eles estavam degenerando ali a sua cultura e a sua vida, né, a sua sociedade. Visão panorâmica do livro, então nós temos em 1 Reis, capítulo 1 a 11, temos aí o reino de Salomão, a grandeza daquele reino, tem um destaque especial para o templo. Salomão foi o construtor do templo do Senhor, então tem uma diferença interessante ali entre o tabernáculo, que tinha sido o centro de culto até agora, né? O elemento central no culto até agora era o tabernáculo, aquele templo portátil, né? Recebido por Moisés e transmitido aos israelitas. Até no tempo de Davi ainda estava presente ali o tabernáculo. O rei Davi expressou desejo de construir uma casa fixa para o culto a Deus, e ele recebeu orientação através do profeta, através de Deus, através do profeta, orientação de Deus, para que ele não fizesse isso, que ele deixasse isso para o seu filho. Né? Aí Deus aproveita já, ali ainda no livro de Samuel, faz promessas a Davi, chamada aliança davídica, né? Prometendo que existiria permanentemente um herdeiro dele a reinar sobre o trono de Israel. Essa promessa é uma promessa muito importante, é uma promessa relacionada ao próprio plano de salvação de Deus, porque hoje nós não temos mais a materialidade dessa promessa cumprida fisicamente aqui no mundo. Não existe, ao menos não verificável, um herdeiro do trono de Davi, humano, entre o povo judeu. Mas nós sabemos que Jesus, ele atende justamente a isso daqui. Né? Aquela promessa feita a Davi ainda em Samuel, ela cumpre-se em Jesus. Então Jesus, o Evangelho é cuidadoso em colocar isso, né? Falar que Jesus é filho de Davi. Então ele é o cumprimento, porque Jesus ele está vivo até hoje. Ele foi assunto ao céu, ressuscitado. Então ele cumpre, né? Ele é esse herdeiro do trono de Davi. Então nós temos o templo, temos sabedoria e apostasia nesse período do capítulo 1 até o capítulo 11, reino de Salomão, 1 Reis. Depois nós temos 1 Reis capítulo 12 até 2 Reis capítulo 17, o reino dividido. Então já no primeiro livro o reino se divide através das mãos do filho de Salomão, o Roboão. O Roboão ele não tem o mesmo preparo que o pai teve, né? Ao menos ele não buscou aquele preparo, um contraste entre Salomão e Roboão. Roboão vai buscar conselho, ao invés de fazer isso em Deus, como fez seu pai, ele vai buscar
entre os elementos humanos ali da sua própria idade, da sua inexperiência. Né? Se pelo menos ele tivesse se consultado com os homens sábios, né, que também haviam servido a Salomão, certamente o resultado teria sido diferente. Mas, surpreendentemente, Roboão vai no caminho inverso ao de Salomão. É dele aquela expressão de orgulho, né, que o dedo mínimo dele era mais grosso do que os lombos de seu pai. Né? Era uma expressão assim, de orgulho, né? Ele querendo dizer que Salomão tinha dado muitas benesses ao povo. Né? Agora aquilo ali seria diferente, né, embaixo do reinado dele. Resultado, o povo se dividiu e foi seguir um apóstata, né, Jeroboão. Depois os livros vão fazer menção que os reis eles vão seguir conforme Davi, no seu temor a Deus, ou eles vão seguir conforme a Jeroboão. Então nós temos o reino dividido, e ao reino dividido se segue a instabilidade, a divisão, guerras e disciplina. Disciplina aqui é uma referência ao castigo de Deus. Então essas guerras aí eram maneiras de Deus disciplinar seu povo. Ele fazia isso de outras maneiras também, às vezes através de pestes e coisas semelhantes, revoltas internas. Segundo Reis 18 a 25, nós temos então um reino sobrevivente, né? A tristeza, a instabilidade, a desolação e a destruição. Aqui é uma referência já à queda dos reinos, tanto a queda do reino do norte, que teve o seu final primeiro, quanto a do reino do sul, que vai ser levado cativo para a Babilônia. Isso nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Ainda na visão panorâmica, 1.3, Reis em uma sentença. Então, os livros de Reis em uma sentença. Deus preservou o seu povo, disciplinando-o com o exílio, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Então, esse é um elemento valioso do livro também, de mostrar a fidelidade de Deus, apesar de todo o período de trevas que tinha se estabelecido. Deus permanecia fiel, ele permanecia vendo aquele povo como seu povo, e o objetivo de Deus em cuidar, em preservá-los, ainda que fosse muitas vezes um número mínimo de fiéis que havia ali, sempre houve o que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento vai chamar de remanescente fiel. Então, sempre houve um povo ali que Deus preservou fiel a Ele mesmo. 2. Israel, reino unido e reino dividido. Né? Agora vamos entrar para valer aqui na segunda parte. Então, de início, nós vemos aí a divisão do reino. Né? No ano de 935 a.C., houve a cisão do povo de Israel. Então, cisão é a divisão, né, do povo de Israel, dividindo as 12 tribos em 2 reinos distintos. O reino do sul incluía as tribos de Judá e de Benjamim, e manteve-se a dinastia de Davi. Então, esses 2 reinos, Judá e Benjamim, se uniram e eles mantiveram a dinastia de Davi. O que era a dinastia de Davi? Eram os filhos de Davi reinando, certo? Então, Davi, Roboão, e depois vai seguir, aliás, Davi, Salomão, depois Roboão, e a sequência, sempre os filhos de Davi reinando no reino chamado Reino de Judá, que consistia em Judá e Benjamim. Interessante que lembrar aqui que o primeiro rei de Judá, ou melhor, o primeiro rei de Israel, era proveniente de Benjamim. Vocês lembram, né? Então, Saul era descendente de Benjamim. Então, era de se esperar que houvesse uma rivalidade, né, uma divisão entre Benjamim e Judá, mas isso acabou não acontecendo. Então, os filhos de Benjamim, eles aderiram ao chamado de Deus do novo rei. Então, Deus chamou o novo rei da tribo de Judá, e ao invés de eles verem aquilo como uma concorrência e se colocarem em oposição àquilo, pelo contrário, eles, com isso, eles devem ter aceitado
que Davi era um rei melhor do que o seu próprio descendente, o seu próprio antepassado ali, o Saul, e eles aderiram a essa mudança, eles aceitaram. Né? Um ponto interessante aqui é o personagem Jonas. Lembra do filho de Davi, do filho de Saul, chamado Jonas, que era amigo de Davi, apesar do pai dele ser ferrenho inimigo? Então, Benjamim teve essa felicidade, né? A tribo de Benjamim seguiu pelo exemplo de Jonatas e não pelo exemplo de Saul. Seguindo aqui, o Reino do Norte incluía as outras 10 tribos e foi marcado pela instabilidade no trono. Então, enquanto nós vamos ver um início relativamente bom do Reino do Sul, o Reino de Judá, apesar do primeiro rei ter sido um fiasco, né? Roboão. Judá teve uma sequência assim de reis, ora eram reis bons, ora eram reis maus. Mas do lado de Israel, eles não tiveram a mesma qualidade. Né? Eles têm seus reis numa média ruim sempre, né? De ruim a pior. Né? Vez ou outra dava uma leve melhorada, mas aquilo sempre foi degradando cada vez mais. Nós temos aí uma imagem, né, falando da divisão das tribos. Então nós temos aqui o país, né, a terra de Israel, Eretz Israel eles falam. Nós temos aqui embaixo a tribo de Simeão, junto com a tribo de Judá, Ruben ao lado direito de quem olha aqui, né, ao lado direito do Mar Morto. Temos aqui embaixo o Mar Morto. Aí sobe mais um pouquinho Benjamim, Benjamim faz fronteira com Judá. Né? Sobe mais um pouco Efraim, que era um dos filhos de José do Egito. Então, José do Egito ele não tem a tribo de José, tem as duas tribos de Manassés, que eram os filhos de José. Aí aqui a tribo oriental, né, que fica no meio aqui, é cortado pelo riozinho, o Rio Jordão. Do lado de cá está a tribo de Gade. Do lado oriental, essas tribos aqui eram chamadas das tribos orientais. Então, Ruben, acima de Ruben, Gade. Do outro lado, lá, Manassés. Manassés foi interessante que ele ficou dos dois lados. Né? Depois, Issacar, Zebulon, todos menores. Naftali. E lá em cima, a tribo de Dan. Depois Dan ele não gostou de ficar lá, né? Ele acabou descendo aqui para o sul e ele veio ficar aqui perto de Gaza. Né? Isso acabou sendo um problema. Ele vem aqui para baixo. Então aí um mapinha de Israel bem interessante a gente ter em memória isso aí. Né? Então lá em cima é o Mar da Galileia. Lá em cima, nas colinas, isso aqui é chamado Colinas de Golã hoje. Né? Então, lá naquelas colinas é a nascente do Rio Jordão. Ele vem, primeiro ele forma esse laguinho pequeno, mais abaixo o Mar da Galileia, onde tem muitas histórias de Jesus, desce pelo Rio Jordão, e aqui ele é represado no chamado Mar Morto. Daqui ele não tem saída, por isso que é chamado, essa grande lagoa que é chamada de Mar Morto. E aqui o Reino Unido, né? De novo um mapinha maior, colocando aqui o nome das tribos ou dos estados, que a gente também chama. Essas tribos na prática eram estados, eles tinham uma relativa independência, tinham uma liderança local ali, mas com o governo central em Jerusalém. Então, aparece aqui uma imagem, o grande feito de Davi, essa imagem aqui no meio ampliado, né? Jerusalém no tempo de Davi e Salomão. Então, aqui essa parte pequena aqui em Jerusalém, no centro de Jerusalém. Primeiro que, apesar de Jerusalém estar ali, originalmente ela fazia parte do território de Benjamim, ele permaneceu, aquele lugar permaneceu como uma resistência cananeia ali. E Davi foi o responsável por expulsar dali aquele resquício, né, de moradores jebuseus que haviam ali, e ele toma o monte, então, toma Jerusalém e toma o monte Sião ali.
Então ali é estabelecida inicialmente a cidade de Davi, e depois lá em cima, né, mais alto, naquele platô que a gente até conhece hoje, né, ali o monte do templo, ali é construído o templo de Salomão, chamado Templo de Salomão posteriormente. E aí partimos para o reino dividido, né, uma imagem aqui. Então nós temos o reino do norte, ali em cima, e o reino do sul abaixo. Então aquela imagem que a gente já viu. Então ali de Jerusalém para cima, de Samaria para cima, que é Efraim, né? Ali já era a tribo de Efraim. Então da tribo de Efraim para cima ficou chamado o Reino do Norte, as 10 tribos do norte, e para o sul ficaram as tribos de Benjamim e Judá, Simeão também, que acabou sendo assimilado por Judá, né? E aí formou-se o Reino do Sul, que manteve a dinastia de Davi. Então, Reino Unido e Reino Dividido, uma visão panorâmica dos reinos de Israel. Então, nós temos as dinastias. Reino Unido, nós temos duas dinastias. Inicialmente, a dinastia de Saul e depois a dinastia de Davi. Dinastias são os filhos, né? Então, o rei morre, quem que vai assumir o trono? O filho. Então, o trono vai ficar sempre naquela família, certo? Então, essa era a forma de governo chamada monárquica, né? O reino ficava naquela dinastia, né? O trono ficava naquela dinastia, e o filho mais velho normalmente ia sucedendo o pai no trono, né? Ele nascia já preparado para ele era preparado desde sempre para ocupar aquela posição. E no Reino do Norte nós temos 9 dinastias, né? Elas vão se sucedendo. Então essa aí é um ponto que embasa a característica bagunçada do Reino do Norte. Eles foram um reino que alcançaram algum sucesso assim, político em algum momento, mas não deu certo. Eles fracassaram como reino, foram vencidos, derrubados e tomados, né? No Reino do Sul nós temos apenas uma dinastia depois se estabelecendo, né? O Reino de Judá ali com a dinastia de Davi, certo? Então a dinastia de Saul ela termina com o próprio Saul, né? Saul não deixa um herdeiro para o trono, certo? E o próprio Deus fez essa substituição de dinastia, né? Então isso aí também acontece nas monarquias às vezes. Aquela dinastia é interrompida e se coloca-se outra dinastia no lugar, né? Outra família para reinar. Nós temos os súditos, né? Os súditos no Reino Unido, né? No Reino do Sul, no Reino Unido, ou melhor dizendo, nós temos as 12 tribos. No Reino do Norte nós temos as 10 tribos e no Reino do Sul nós temos 2 tribos. Convencionou-se a chamar de 2 tribos, né? Tribo de Judá e tribo de Benjamim. Tribo de Judá já com a tribo de Simeão lá dentro. Monarquia, né? No Reino Unido nós temos reis fiéis e reis infiéis. Então quem são os reis do Reino Unido? Saul, que é um rei a princípio que começa fiel, depois ele degenera para a infidelidade. Depois nós temos Davi, que é um rei que inicia fiel, ele tem ali seus tropeços, mas ele vai até o fim, é fiel a Deus, né? Ele é um salmista. Então nós temos essa figura de Davi. Depois nós temos Salomão, começa bem, lá no final termina mal, né? E o filho dele que vem depois, que é um mau rei, né? E isso degringola para a divisão do reino. Aí no Reino do Norte nós vamos ter reis infiéis, todos os reis são infiéis, e no Reino do Sul nós temos reis fiéis e reis infiéis, né? Numa certa alternância. Então tinha lá o rei, às vezes ele morria, passava o trono ao filho, o filho às vezes era fiel como ele, outras vezes era infiel. Profetas, né? No Reino Unido eles atuaram junto aos reis, no Reino do Norte eles atuaram contra os reis. Então, os profetas, apesar de eles estarem no Reino do Norte, grande parte deles se manteve fiel a Deus, né? Então alguns abandonaram a Deus para agradar aos reis. Isso é sempre um problema, né?
Às vezes o líder, né, o monarca ou o líder do país ali, ele consegue, sendo ele mau, ele consegue contaminar a religião junto, né? E no Reino do Sul nós temos os profetas atuando, confrontando os reis pontualmente. Então, quando os reis erravam, os profetas confrontavam. Era normal que os reis fiéis ouvissem os profetas, certo? Então, precisava haver essa independência dos profetas, né? Eles eram súditos dos reis, mas eles tinham independência em relação à palavra de Deus. Eles tinham que servir com fidelidade. Então, quando o rei errava, o profeta era chamado a confrontar ele com a verdade. Sacerdotes. No Reino Unido, eles serviam a Deus no templo. No Reino do Norte, como é que ficou isso aí? Eles serviram ao rei de Israel e desprezaram a Deus. Então, uma coisa que você já deve estar se pensando. Puxa, se dividiu a nação e da tribo de Efraim para cima estabeleceu-se o Reino do Norte, como é que eles ficavam em relação ao templo? Porque o templo ficava fisicamente, não tem mais tabernáculo, né? O templo já tinha sido construído no período de Salomão, ali em Jerusalém. E aí, como é que fica? Ficou realmente um problema, né? Porque eles acabaram estabelecendo uma idolatria ali em Samaria, criaram um templo concorrente ali, estabeleceram sacerdotes, né? E esses sacerdotes, eles atendiam ao rei, né? Eles não atendiam mais a Deus. E atendiam todo aquele paganismo que se estabeleceu ali no Reino do Norte, a idolatria, né? No Reino do Sul, não, né? Os sacerdotes, eles continuaram como eles vinham antes, né? Eles vinham servindo ao Senhor no templo e assim eles permaneceram. Então, no Reino Unido, a questão da idolatria estava presente na vida de Salomão, não estava presente na vida de Davi, mas ela acabou entrando, né, estando presente na vida de Salomão. No Reino do Norte, né, a idolatria se manifestava através do culto a Baal. Astarote são as principais divindades pagãs, né, os ídolos ali do Reino do Norte. E no Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava a idolatria. Quando o rei era idólatra, o povo descambava para a idolatria. E quando o rei era fiel, o povo infiel continuava causando problema, querendo manter a idolatria, mas o rei ia lá com a sua autoridade e ele punha fim à idolatria. A gente vai ler alguns textos, né? Então, Israel, Reino Unido e Reino Dividido, alguns reis de Judá. Então, a gente parte para a nossa parte final aqui. Nós vamos ver alguns versículos sobre os reis de Judá. Então, vamos lá. Apenas alguns aqui dos que ganham mais atenção, né? Esses 5 aí: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Então, lembrando, reis de Judá, eles são a dinastia de Davi. Então, eles são aí os netos, bisnetos e tataranetos, assim vai, todos de Davi. Certo? Então, o primeiro deles, o rei Asa. Então, eu não sei se tem aí no livro de vocês, eu vou ler aqui o que o livro do professor coloca sobre o rei Asa, né? Então, ele acabou com a idolatria e a prostituição cultual. Então, quando ele surge, a nação de Judá, né? O reino de Judá, o reino do sul, já tinha se depravado nesses problemas. Ele tinha degenerado para isso daqui. Trouxe objetos consagrados de volta à casa do Senhor. Já tinha havido ali uma desorganização do culto, né? E também ele coloca aqui que ele permaneceu fiel a Deus. Um texto aqui importante que os livros de reis sempre colocam essas sentenças acerca dos reis. Então, esse aqui nós estamos vendo os reis de Judá, né? Os reis que permaneceram fiéis ali a Deus, né? Eles não eram perfeitos, tá? A gente vai perceber em alguns deles aqui. E aí nós temos o relato do historiador de reis sobre o rei Asa, né? Então, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas
e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, essa sodomia aí é uma referência ao homossexualismo, e é bom que se diga aqui que isso aqui está relacionado ali no Antigo Testamento ao paganismo também. Então ele fez isso, né, essa retirada. Era um reino teocrático, como a gente fala. Então o reino ali era o reino de Deus. Lembra, o rei era um chamado por Deus. Então o que ele está colocando aqui é o que se esperava de um reino teocrático, né, que era dirigido pelas leis de Deus. Então vale também chamar a atenção que eles foram convidados a sair do reino. Então tirou da terra esse grupo, né? Removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Vem logo na sequência, referindo também ao elemento idólatra ali, degenerando o povo em todos os sentidos. Ele continua, né? E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha. Então as mães, elas mantinham o status de rainha. Então era chamada rainha-mãe, até hoje tem isso, né? Porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então não só ele removeu a sua mãe da autoridade de rainha-mãe, né? Ela perdeu a sua autoridade ali em razão do comprometimento moral e de autoridade que ela teve ali, né? Ela comprometeu a sua autoridade, então ele retirou a autoridade dela e também destruiu a idolatria que ela tinha colocado ali, o elemento pagão, né? De desvio a Deus. E o historiador define aquilo como o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então, provavelmente esse ídolo aqui envolvia práticas abomináveis a Deus, e não só a Deus, abomináveis até a própria humanidade, né? É o próprio que a gente chama hoje de direitos humanos, né? Que é a violência, a morte, né? O distrato em relação à humanidade. Continuando, né? Os altos, porém, não foram tirados. Vai começar a aparecer muitas menções sobre esses altos aqui. O que eram esses altos? Então eram locais esparramados de culto que havia ali dentro do espaço deles. Então, havia muita peregrinação naquele tempo, então tinha pequenas localidades, o povo estava ali esparramado em locais afastados, então eles acabavam criando isso aí, fazia parte da cultura do povo antigo, ter pequenos locais de culto, apesar de haver o local central e havia uma orientação de Deus em relação a isso, né? Isso aqui sempre recebeu um aspecto negativo, né? Ficar assim, pulverizando os locais de culto, e isso aqui acabava degenerando para a idolatria. Então, os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Então ele voltou ali, tipo um tributo para manter ali, para manter a manutenção, fazer a manutenção do templo sagrado. Então chama atenção aí essa questão dos pequenos cultos ali, né, que ficavam fora dos olhos, né, da autoridade religiosa que havia em Israel. Ficava fora do alcance dos sacerdotes, ficava fora do alcance dos profetas. Então era um certo tipo assim de porta aberta para entrar o erro, né? Segundo o rei Josafá. Uma descrição aqui sobre Josafá, que aparece na apostila, no livrinho, né? Então ele seguiu os caminhos do seu pai Asa, então conseguiu aí 2 filhos, né? 2 filhos de Davi seguindo. Isso era bom porque aí um pai deixava já um alicerce, o filho vinha e
continuava a partir dali, né? Não tinha que começar do zero. Então, Josafá ele já aproveitou o que Asa havia deixado, seguiu os caminhos do seu pai, terminou o que o pai começou a fazer e permaneceu fiel a Deus. Nós temos uma descrição aí de Asa no capítulo 22 de 1 Reis. Então, o texto, né? Era Josafá, às vezes é Josafá, às vezes é Jeosafá, sabe? É a mesma pessoa, depende da tradução. Então pode ter as duas, então. Era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se retiraram. Olha aí, isso aí, né? Viram? Então isso aí já vai colocando a dificuldade que os reis tinham de, mesmo que eles eram fiéis a Deus, mesmo que eles traziam o povo, né, nas determinações de Deus de novo, eles tinham uma dificuldade em acabar com essa prática aí. Então olha, né, a resistência aí que os populares ofereciam, né, para o rei e para si mesmos, né? Porque isso aí era uma coisa que prejudicava a cultura da nação ali. Os altos não se tiraram, né? Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Havia um ponto importante aqui, porque a hora que o elemento popular lá era questionado, mas por que você está queimando aí, prestando culto nesse altarzinho aí em cima da montanha, em cima do monte? Aí eles falavam assim, não, nós estamos aqui cultuando a Deus, né? Nós estamos cultuando aqui o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Então, aí, por isso talvez que os reis ficavam né, receosos de acabar com aquilo ali. Mas quando a idolatria vinha, o primeiro lugar onde ela penetrava era nesses lugares. Então, rapidamente, esses pequenos centros de adoração aí, eles cediam o lugar do Deus de Israel, que eles diziam defender, e aí entrava o ídolo ali. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Isso é um ponto que chama atenção, né? Porque Israel, nós vimos que as tribos do norte se corromperam, né? Se corromperam em relação a Deus, em relação à sua cultura e tudo, sua religião. E aqui aparece o rei de Judá, né? Não é que era necessário que o rei de Judá se mantivesse em guerra em relação a Israel. Isso aí foi uma realidade no começo, né? Logo na divisão ali, Roboão e Jeroboão, eles travaram guerra um contra o outro. E depois há uma aproximação entre Josafá e o rei de Israel. E esse rei de Israel aí ao qual Josafá se aproximou foi Acabe, né, que foi um dos piores reis, se não o pior rei que Israel teve. Então nós vemos aqui um elemento de política internacional também, perigoso, né? Então o rei piedoso de Israel se aproximando desse rei que não temia a Deus e levou tanto Israel para o caminho da destruição, o caminho do mal, quanto acabou assim influenciando negativamente o reino de Judá. Então vale lembrar aqui, além disso aí, que o filho de Josafá, chamado Jeorão, casou com a filha do rei Acabe, chamada Atalia, filha de quem também, vocês sabem? Filha da Jezabel. Então, esse aí foi o tropeço de Josafá. Ele acabou aproximando a sua casa e casando o seu próprio filho, Jeorão, com a Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Né? Isso foi desastroso para o povo ali. Continuando, nosso tempo já passou, né? Mas vamos terminar aqui. Então, alguns reis de Judá. Nós temos aí o Joás. E qual que é a descrição que aparece dele? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Ele começou a reinar bastante novo, né? Mas o que acontece? Ele acabou depois indo por um caminho, apesar dele ser um rei bom, ele não teve um final tão feliz assim. Não somente os altos não foram tirados, olha só
Então, poucos reis conseguiram enfrentar esse problema dos cultos assim esparramados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Então aqui a gente encontra até uma referência e um cuidado de Joás em relação à preservação do templo, não do templo físico, né? Do templo físico, mas ele estava preocupado com o culto a Deus, né? O templo abrigava os peregrinos e ali havia toda a adoração de Deus, né? O ensino também, a preservação da palavra de Deus estavam centradas ali no templo em Jerusalém. Ele teve problemas no final, né? Ele fez concessões ali perigosas e ele acabou sendo morto por uns conspiradores. Então aparece que o primeiro rei de Judá sendo assassinado. Então olha que tramas políticas já aparecendo mesmo dentro do reino do sul, né? Que era o reino que permaneceu com Deus. Seus próprios servos tramaram sua morte, executaram ele, né? Foi uma conspiração, então uma traição. Só que eles não tomaram o poder para si. O que aconteceu? Eles, apesar de ter havido essa coisa lamentável, né? A morte do rei Joás, o povo não se revoltou, o povo colocou o próprio filho de Joás no lugar dele. Então eles tiveram cuidado de manter a dinastia. Então o problema pontual que eles viram ali não era em relação à dinastia, mas era em relação especificamente a Joás, né? Não vamos entrar no mérito aqui. Isso aí é claro que não é uma coisa que deve ser louvada, né? Mas é um elemento político que é real, né? Que aconteceu várias vezes, até na história do povo de Deus isso aqui se torna real. Quem é que reinou no lugar? Nós vamos ter agora a história do Ezequias, né? Então nós temos uma descrição de Ezequias aqui no livro, né? Ele seguiu a Deus de tal forma que depois dele nenhum rei foi igual a ele. Então ele tem umas características muito interessantes, né? De liderança política e espiritual também. Ele quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, né? Que era aquela serpente, ele lembra quando o povo adoeceu lá? E aí Deus deu instruções a Moisés para, faça uma serpente, quem olhar para a serpente, né? Com fé naquela orientação, porque quem fizesse aquilo ia fazer acreditando, né? Quem não acreditava não fez, e aí será salvo, né? Depois o texto sagrado vai falar que aquela serpente levantada era uma semelhança do ato de Cristo na cruz, né? Da obra redentora. Mas o que tinha acontecido, né? Nesse ambiente aqui de degeneração espiritual do Reino do Sul, eles pegaram aquele elemento que era um elemento de memória do culto a Deus, né? De uma interferência milagrosa de Deus no Antigo Testamento, eles estavam idolatrando aquilo ali, né? Então veja aí que problema, né? Às vezes tem um elemento ali físico no culto que, dependendo da espiritualidade, da mentalidade espiritual do povo, né? Sendo bom ou sendo ruim, né? Esse elemento pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. No caso aqui, acabou sendo degenerando para o mal, a ponto de Ezequias ter que pegar aquilo ali e destruir, né? Imagina muita gente pode não ter gostado dessa atitude de Ezequias aqui, né? Mas ele, como líder, né? Ele fala, não, tem que destruir isso aí. Isso aí não tá ajudando, pelo contrário, está contaminando o culto a Deus, está, né? Fazendo o povo desviar de Deus. Em vez de olhar para o Senhor, olhar para esse elemento aqui, né? Isso aqui não é Deus. Então talvez Ezequias tenha levado argumentos desse tipo, né? Parte final aí do texto. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência
e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Então, tem esse elemento de coragem aqui, que não era qualquer coisa você resistir ao rei da principal potência naquele período. O rei da Síria tinha vindo e já tinha vencido as tribos do norte. Olha que as tribos do norte eram mais numerosas, mas em razão da degeneração espiritual deles, também veio a degeneração política, econômica deles. E eles foram arrasados pela Assíria. Né? Então, a Assíria pôs fim ao Reino do Norte. E vieram para fazer a mesma coisa com o Reino do Sul, só que com o Reino do Sul eles se deram mal, e é no reinado de Ezequias que acontece aquele grande livramento aí dos capítulos 19, aquele anjo de Deus que vem e dizima o exército assírio, porque Judá ele não tinha como reagir, ele ficou encastelado ali em Jerusalém e ficou assim buscando o livramento de Deus, porque realmente eles não tinham como enfrentar de forma bélica, né? Não tinha como enfrentar o exército assírio, então Deus mandou o seu anjo e o anjo de Deus dizimou o exército assírio. Vamos para o último rei, para a gente terminar? Então, os reis de Judá, o último rei aqui mencionado, o rei Josias, certo? Então, o rei Josias. O que nós temos aqui no livro falando sobre ele? Então, ele seguiu os caminhos de Davi, sendo fiel ao Senhor. Ele reparou o templo e ele recuperou a lei, né? E ele renovou a aliança. Então, existe aquela descrição muito bonita ali, que a lei do Senhor ela estava, entre aspas, perdida no tempo de Josias, e aí numa reforma que ele mandou que fosse feita no templo, numa descrição ali, conta-se que o sacerdote diz que tinha encontrado o rolo da lei, ele chama provavelmente aqui alguma parte importante dos 5 primeiros livros, então ele entrega e manda que seja levado ao rei, e a hora que Josias lê aquilo ali, a hora que o pessoal lê para ele, né, os escribas ali leem, ele fica de tal modo impressionado com aquilo que ele se arrepende dramaticamente diante de Deus, da situação dele e do povo, e ele então ele estipula uma reforma espiritual, uma reforma religiosa ali, e ele coloca de novo Judá nos trilhos, né, da adoração a Deus, né? Mas para isso ele tem que mudar muita coisa, por isso ele é visto como um rei reformador. Né? Então ele reformou a nação e ele permaneceu fiel ao Senhor. Nós temos aí um texto, na verdade eu separei 2 textos, porque aqui a gente vai terminar. Então tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Moscate. Então, quando assim reinar quanto mais tempo o rei reinava, denotava mais estabilidade. Né? Ele começar a reinar muito cedo não era bom, era um sinal de perigo, né? Porque ou o rei anterior morreu muito cedo, né? Ou aconteceu alguma coisa ali negativa. E aqui teve coisa negativa, né? Por exemplo, naquela transição lá entre Josafá e aquele casamento de Jeorão com Atalia, Jeorão morreu, Atalia usurpou o trono. Então ela foi uma rainha pagã no Reino do Sul. Olha que coisa absurda. Né? Teve que fazer um levante ali, né? Aí teve que haver uma revolução aqui, mas uma revolução para o bem. Né? Uma revolução não para estragar, mas para recuperar ali, colocar Israel, as tribos do Sul, né? O Reino do Sul, de volta no caminho de Deus. E dali que vem toda essa confusão, né? Muitos acham até que esse livro da lei ele não foi perdido, ele foi escondido para que ele não fosse destruído, certo? Então está aí a descrição, né? Continuando, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Então, lembra aquela comparação que o livro de Reis faz?
Ou ele andou nos caminhos de Davi, ou ele anda nos caminhos de Jeroboão. Aqui a gente só viu o exemplo positivo, né? Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, né? Aqui então ele já era um homem, né? Não era mais um garoto. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E ali se segue. Então a sequência daquele texto lá é a hora que o escrivão vai lá e Ilquias, além de... Aquilo ali era um tributo, né, que o povo pagava. O sacerdote também dá o livro da lei que leva para Ilquias lá. E aqui a gente vê um trecho breve. Eu recomendo que vocês leiam esses capítulos aí, 22 a 23. Pelo menos a história de Josias é bastante edificante, né? E aí nós temos até assim uma coisa, né, a gente sempre faz isso aqui, a gente tenta fazer uma ligação entre o nosso período que nós estamos vivendo, né? Os governos embaixo dos quais nós estamos, né? Hoje nós temos várias esferas de governo e é útil para nós, povo de Deus, fazer esses paralelos entre as direções tomadas pelas autoridades bíblicas em seus tempos e as direções que os nossos governos assumem, né? Então Josias também foi um rei reformador, né? À semelhança de Ezequias. Ele foi até mais fundo do que Ezequias. Olha lá o que é dito sobre a reforma de Josias. E também os adivinhos e feiticeiros, os terafins, né, que eram uma forma de adivinhação ali, de ídolos também. Os ídolos, né, que eram as imagens, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Olha só até onde estava presente o culto idólatra. Começava lá nos altos, né? Por isso que os altos eram problemáticos. Começava nas bordas, nas extremidades, e aí ia penetrando a sociedade, penetrando a mente das pessoas, e de repente tinha tomado conta de tudo. Então é isso aí que Josias sempre tinha que sempre estar limpando, fazendo essa reforma, né? Os extirpou Josias, ele foi e acabou com aquilo tudo, né? Para confirmar as palavras da lei. Por que ele estava fazendo aquilo? Por vontade própria? Não, porque ele foi dramaticamente confrontado com a palavra de Deus, com os livros de Moisés, né? E ele olhou e falou: meu Deus, né, para onde que nós estamos indo? A gente precisa pôr um fim, né, imediato nisso. Ele deve ter usado muito trato, né, político. Isso aqui é o tipo de coisa que você não faz sozinho. Então ele deve ter sido apoiado pelos que o cercavam ali, né, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante. Olha que descrição bonita. Assim. Reconhecendo a importância, a altura de Josias. Não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Então nós vemos uma conversão aqui integral de Josias, né? Não era só um ato político, um ato medido, né? Vamos fazer só um pouquinho. Não, foi completo, né, a conversão dele a Deus. Com toda a sua alma e com todas as suas forças, né? Olha, isso aqui deve ser observado e imitado, né, pelo povo de Deus em todos os tempos, por nós, né, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Isso aqui é uma lamentação do escritor. Qual que é a lamentação? Que não se levantava com frequência líderes como Josias. Esse é o problema, né, da humanidade caída. Então exige sempre uma vigilância, porque sempre, sempre, sempre a ameaça do mal vai estar rodeando, cercando e aproveitando toda a oportunidade para tomar o poder, para retornar, né, quando ela é tirada, como era no caso aqui de Josias.
Continuando ali, penúltimo verso, todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, isso é muito importante, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Lembra que eu falei que todos os reis que o livro aqui selecionou para dar de exemplo para nós, todos eles agiram conforme o caminho de Davi? Mesmo que eles eram imperfeitos, Davi também era, né? Eles cometiam graves falhas. Aqui a primeira menção a um rei que foi terrível, né? Que foi o antecessor de Josias, o rei Manassés. Engraçado que Manassés tinha sido filho do rei piedoso Ezequias. A gente pensa, como é que um homem piedoso pode ter um filho terrível como foi Manassés? Manassés, Ezequias teve por conselheiro Isaías, o profeta Isaías. E depois ele vai ter um filho, né? Ezequias teve um filho chamado Manassés, e Manassés foi o rei que matou o profeta Isaías. Então veja bem, que coisa terrível. Como de uma geração para outra a coisa pode degenerar. No final, conta-se que houve arrependimento da parte de Manassés e tal, mas esse ponto, esse versículo 26 aqui é importante, porque ele mostra uma coisa extremamente grave. Que coisa é essa? Que uma nação pode chegar ao ponto de depravação, ao ponto de degeneração espiritual, ao ponto de maldade, onde, mesmo que ela tenha breves momentos de restauração, como foi a restauração no tempo de Josias, ainda assim ela não se livra da ira de Deus. E é isso que é colocado aqui. Então o povo que viveu ali no período de Josias, ele experimentou uma bênção, né? Teve um tempo de paz, um tempo pacífico, mas o que aconteceu logo depois, né? Judá também continuou na sua descida espiritual, e aí foi inevitável a destruição. Deus enviou o seu juízo e o seu próprio povo ali foi destruído. Lembrando daquilo que eu mencionei a princípio, que foi aquela colocação do remanescente fiel. Então, Judá também vai cair em destruição, mas Deus vai conservar um pequeno grupo fiel ali no meio. É um pequeno grupo que não se comprometeu com o mal. Último verso aí, 27. E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Mais um texto, um verso gravíssimo aqui, que mostra que Deus não tem compromisso com estruturas religiosas. Não tem compromisso ali, não tinha compromisso com o templo, por mais belo, majestoso e por mais glorioso que fosse aquilo. Então aquilo ali, em uma certa medida, professava a beleza de Deus. Enquanto o povo estava comprometido a Deus. A partir do momento que o povo abandonava Deus e começava a adotar uma cultura degenerada, colocando o mal no lugar do bem, né? Como o escritor bíblico fala, chamando o mal de bem, fazendo o mal, né? Cultuando o mal, reverenciando o pecado, a crueldade, a violência, Deus vinha e colocava fim em tudo. Então isso aqui é também um ensino valioso para a gente nunca ficar calcado, né? Nunca ficar alicerçado, apoiado em religiosidade, em lembranças passadas, né? Em grandes personagens, ou até na nossa própria igreja. Nós precisamos individualmente, cristão por cristão, irmã por irmã, irmão por irmão, buscar uma vida de louvor, de proximidade com Deus, de adoração, de lamento diante de Deus por causa da nossa própria maldade, da maldade que nos cerca, né, do pecado, e buscar a misericórdia do Senhor. Porque
porque os nossos dias não são dias diferentes em nada dos dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, né? Mas nós podemos experimentar livramentos, né? Assim como o povo judeu experimentou no passado, o povo da Bíblia aqui, e nós estamos, penso eu, num momento mais gracioso, por assim dizer, não no momento mais fácil, porque nós ainda estamos vendo aí, né, no nosso momento atual, de coisas muito estranhas, né? Mas nós aguardamos a bendita vinda do Senhor e nós estamos confiantes de que num momento de trevas no mundo, Ele há de resplandecer a sua luz e cumprir a sua promessa bendita que nós tanto aguardamos. Que Deus abençoe sua palavra, abençoe o seu povo nesse sentido. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Salvador, o Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém.